Certo? Tá gravando? Beleza. Gente, então vamos lá. O primeiro procedimento que eu faço na foto, de fato, começamos pelo Camera Raw. Tá? Eu trabalho sempre em potência máxima dentro da foto. Então eu venho aqui, no caso esse aqui já está pré-configurado, tá? Mas eu sempre trabalho em Super RGB. Eu também trabalho em 16 canais de bits, né? Ou 16 bits, 16 canal, né? Como está ali escrito. Eu também deixo esse procedimento aqui, tá? Que é tornar mais nítido para a tela, e eu deixo o procedimento em alta, tá? Essa é a primeira configuração que eu faço dentro da foto, certo? Eu tenho uma fórmula que eu trabalho de uma forma bem específica, praticamente em todas as fotos que eu faço, tá? Primeiramente eu trabalho com as sombras um pouquinho mais intensa, certo? Então eu sempre trabalho entre menos 11, menos 12, de 10 a 15 aqui em cada um. O clarity, né? Se eu tiver em inglês, no caso esse está em português, a claridade, eu coloco 10 positivo, certo? E também o contraste também em 10, tá? Esse é o procedimento inicial que eu faço aqui. Eu não mexo em vibração, porque eu vou trabalhar a vibração das cores lá no caso no RGB da câmera, tá? No RGB do RAW, né? Que também a gente tem aqui nos pré-definições, tá? Então esse é o primeiro procedimento que eu faço, certo? Bem tranquilo de se fazer. Depois a gente vai mexer na exposição, tá? No final da foto. Então a segunda parte aqui em detalhe eu sempre deixo aqui no meio. Mas tá, por que eu faço isso? Porque assim, eu trabalho com as lentes sempre em 1.8, 1.4 e 1.2, tá? Essa foto, por sinal, ela não é minha, é do meu aluno André, né? Ele permitiu usar aqui no curso, porque ficou uma foto bem legal, bem forte, bem bacana, né? Eu estava acompanhando ele, no caso, nesse dia, e ficou muito boa essa foto para trabalhar em questão do curso, e também vocês entenderem o procedimento que eu vou trabalhar depois na pele, tá? Então, nessa parte de detalhe, nitidez, eu deixo assim. Eu também trabalho aqui no meio, tá? Mas eu só não mexo nesse mascarando, que ele acaba mesclando um pouco o procedimento no geral e, sei lá, ele acaba, para mim, embolando, né? Mas vai de cada um também, se você quiser aplicar aqui, não tem problema, tá? Outra parte que eu mexo aqui no Camera Raw do Photoshop eu ativo a correção de perfil, né, que ele deixa a foto, digamos, mais plana, né? Então, só para vocês verem aqui a diferença, perde um pouco aquela silhueta, né? E a luz ela fica uniforme também, tá? E depois eu venho aqui no calibração, tá? Aqui que eu começo a achar as cores que eu quero inicialmente, não colorimetria, né, no caso, mas só para que você possa entender a diferença que acontece aqui, ó. Se eu tiro toda a saturação do azul e se eu aplico. Se você entender, né, com os seus olhos, você vai perceber que a vibração da foto ela está no azul, né? Não é à toa que eu começo aqui de baixo para cima e depois eu termino no vermelho, tá? Então, para que vocês possam ver bem, né, essa diferença. Eu trabalho sempre em 65, 75, eu trabalho de 50 até 75. Então vamos deixar isso aqui em 65, né? Ok? O matiz eu sempre volto um pouco, né? Tá vendo? Ele acaba sobrepondo, ó, tá vendo aqui, ó, um roxo, ou tá vendo, um matiz muito forte, né? Essa aqui também é uma técnica de Teal and Origin também que você pode aplicar depois, isso eu vou estar explicando aqui para vocês, mas para que você possa entender aqui, pelo menos esse beabá dentro do Camera Raw, tá? Então, no caso, eu só volto um pouquinho para o azul ele ficar um pouco mais suave, certo? Aqui no verde eu também jogo só um pouquinho para frente, e eu volto um pouquinho aqui o verde para vir o amarelo. Tá vendo que a pele ela dá uma leve suavizada, né? Aqui, ok? E no vermelho é onde eu acho o tom de pele que eu quero, né? Então, no caso, eu gosto sempre de voltar um pouquinho aqui e também voltar um pouquinho aqui. Eu deixo a pele um pouquinho mais
de boa ou, ou tranquila, porque se você quiser aplicar uma colorimetria, aí você consegue achar a pele depois, o tom que você quer e assim por diante. Então por isso que eu sempre deixo dessa forma, né? Um pouquinho mais sutil. Então é esse o laboratório que eu faço dentro do Camera Raw, tá? Eu ativo aqui, correção de perfil, a calibração eu deixo dessa forma, os detalhes eu deixo tudo no meio, tá? Por estar usando uma lente 1.8, né? Se eu usasse uma 4.0, 7.0, o diafragma mais fechado, seria bem menos intenso aqui o raio, toda a parte de detalhe, né? Aí sim, após ter feito esse procedimento aqui do Camera Raw, tá? Aí sim eu aplico a exposição, para de fato eu ver o que eu quero desta fotografia perante a luz que aconteceu no dia. No caso, essa luz natural, então é bem prático de trabalhar e a exposição também, ela respeita muito, né? Uma luz de estúdio, tem mais luz e sombra, depende de como você trabalha, os flashes e assim por diante, a intensidade. Então, tá vendo que a luz é uniforme, né? Então, para que a blusa dela, o branco não estoure, né? A gente deixa até um certo ponto. Para mim, aqui está bom. Então, esse é o primeiro procedimento que eu faço dentro do Camera Raw, né? Agora nós vamos limpar, no caso, a pele, tá? O primeiro procedimento da foto é a pele, ok?